domingo se faz no verso mês, nós temos as narrações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje vamos falar um pouquinho da mitologia hindu, da Índia e chinesa, porque elas se misturam, se encontram, especialmente no mito das aventuras do rei Macaco. O rei Macaco, na verdade, ele chega a essa condição depois da união do céu e da terra e de ele se tornar uma espécie de divindade após essa união. Uma divindade que acaba se tornando imortal, mas sendo aprisionado por Buda numa montanha. Então vagarei pelos cantos dos oceanos e irei aos confins do céu, dizia o rei Macaco. É um mito que narra o caminho para a iluminação. O caminho para a iluminação é um caminho trilhado primeiro por Buda, por Siddhartha Gautama, o iluminado, aquele que teria fundado a religião do budismo. Teria, através da meditação e da anulação do seu próprio eu, chegado à iluminação, ao nirvana, tornando-se um com o universo, na religião budista. Né? Os personagens desse mito é o Sun Wukong, que é o rei macaco, o imperador de Jade, que é o governante mítico do paraíso, ele que concede a imortalidade para o Sun Wukong. Tem o Buda, que é o Siddhartha Gautama, ele é o fundador do budismo. Ele viveu e doutrinou na Índia nos séculos VI e IV, do século VI ao IV a.C. E depois, o budismo acaba chegando como religião por volta do século III a.C. na China. Tem Xuanzang, que é um monge budista, que depois vai dar continuidade ao trabalho de Buda, de Siddhartha Gautama, e vai principalmente sair pelo mundo recolhendo todos os relatos sobre o Buda, sobre a iluminação, sobre a religião budista e sobre histórias que pudessem de alguma forma colaborar com a propagação do budismo. Tem o Guanyin, que é a deusa budista da misericórdia, que vai acompanhar o Xuanzang nas suas andanças pelo mundo, onde ele vai recolhendo histórias de Buda e da religião budista. Tem o Zumbaji, que é uma criatura mitológica, lendária, meio porco, meio homem, era discípulo de Xuanzang, esse monge budista, e Sha Huijin, que era um monstro do rio também, discípulo de Xuanzang. Né? Então, o rei macaco ele se torna imortal, mas ele era meio que do mal. Ele fazia muitas peripécias, muitas maldades, até que o imperador de Jade chamou o Buda para poder conter o rei macaco, o Sun Wukong, porque ele andava fazendo muitas maldades pelo mundo. Aí o Buda então vai, pega o rei macaco com a mão e transforma ele numa montanha, aprisionando ele nessa montanha. Então, como eles ousam me tratar com tamanho desprezo, o Sun Wukong, o rei macaco, oculto, né? Porque segundo ele era desprezado, por isso que ele começou a fazer maldades. Né? Ele foi colocado pelo imperador de Jade em algumas posições como um deus de uma divindade que ele achava indigna para a condição dele. Ele queria ser um ser mais grandioso. Ele tinha virado uma espécie de guardião da montanha das flores e das frutas. Ele acabou destruindo as flores, roubando todas as frutas e começou a espalhar sua maldade pelo mundo, até que Buda o conteve. Ele se tornou o rei macaco na sua jornada ao oeste. Depois o Buda teve discípulos diligentes, discípulos que seguiram seus ensinamentos. Um dos mais famosos é o Xuanzang, um monge budista que recolheu as histórias do budismo fora da Índia. Então o Xuanzang foi auxiliado por Sun Wukong. Depois ele acaba libertando o Sun Wukong da montanha, onde ele havia sido aprisionado pelo Buda. E aí ele se torna do bem. O rei macaco era do mal, agora vira do bem. Passa a ajudar o Xuanzang. E Zumbaji, né? Eles atravessam o rio Inzang na província chinesa de Ganzhou. E aí o Xuanzang consegue converter o rei macaco num ser maligno e num ser bondoso. E passa a auxiliá-lo aí
nas suas andanças pelo mundo, onde ele ia recolhendo as histórias do budismo e de Buda e compilando isso em livros. Então essas são as aventuras do rei macaco, esse ser mitológico da mitologia do hinduísmo, da religião hindu, mas também da mitologia chinesa. Um rei que em alguns momentos ele é mau, mas depois ele passa a se tornar um ser do bem graças ao monge budista Shozan, o Buda que havia aprisionado ele na montanha. Então, a partir dessa narração, vocês irão fazer um desenho, que ilustra o desenho do rei macaco, terminando o desenho com a essa proposta da festa. Beleza?